Boa tarde, Cruz. Tudo bom? Trabalho, Boa tarde. trabalho de Teoria das Organizações, João Shoa, Estácio. Esse é o Cruz, mestre do Restaurante Mi, Tudo bom, galera? Restaurante Michelin do Copacabana Palace. Trabalho atualmente no restaurante Mi. Esse ano conseguimos novamente manter a estrela Michelin. E estou aqui com o Marcelo aqui para fazer algumas perguntas pertinentes ao trabalho. Primeira parte das perguntas. Como foi o seu processo de seleção assim que você entrou aqui? Então, Marcelo, eu entrei aqui, já tem 7 anos que eu estou aqui na empresa. Comecei como garçom. O processo seletivo ele foi um pouco rigoroso. Na época eram muitos concorrentes e para o cargo de garçom mesmo só tinha uma vaga. E para essa vaga eles exigiam fluência em inglês. Até a antiga diretora a gerente do restaurante, que me entrevistou, o nome dela era Cíntia Colbach. E eu vinha de um outro hotel, uma rede portuguesa, chamada Pestana. E fiz a entrevista, aguardei um tempo, então a vaga era mais ou menos entre eu, 5, 6 pessoas para essa vaga que era. Então, hoje a gente sabe que está um pouco mais apertada, mas para uma vaga só, tinham 6 pessoas e tinha que ser bem rápido, era início imediato na vaga. Sim. Aí recebi depois o telefonema dizendo que eu tinha sido aprovado. Sim. Como era organizado os grupos de trabalho assim que você entrou? Então, aqui na Pérgola, no restaurante Pérgola, onde eu iniciei, eram organizados da seguinte forma. A gente tinha a equipe Pérgola, só que dentro dessa equipe Pérgola tinham variados grupos. Os grupos dos garçons, os grupos dos assistentes, que são os comins, que a gente chama aqui assistentes dos garçons. Acima seriam os supervisores, que eram grupos de chefes de fila, maîtres e o gerente. Eram organizados dessa seguinte forma. Sim. E assim era distribuída as tarefas. Eram distribuídas as tarefas. De deveres subordinados. A diferença também que eu vejo, que mesmo sendo separado em grupos dentro de uma equipe, por que eu falo dentro de equipe? Porque o objetivo da equipe é conquistar junto alguma coisa. Então se falhasse alguma meta do mês, alguma coisa, era repassado para toda a equipe, ou seja, todos os grupos que formavam essa equipe, que não foi atingido aquela meta ali. E o grupo normalmente tem um sucesso individual. Uma pessoa ali no grupo pode se destacar e ser individual. O que, diferentemente, acontece, que aqui a gente trabalha muito com meta da equipe, em geral. O budget, são as metas do ano, banco de hora. Então a equipe tem que cumprir algumas metas para ter o sucesso da equipe toda, diferente do grupo. Sim. Os seus superiores eram vistos como chefes ou líderes? Então, na maioria das vezes, eram vistos como líderes. Na maioria das vezes eram vistos como líderes. É claro que sempre existe exceção. O líder é aquele que ele lidera espontâneo, as pessoas seguem. Pode ser um chefe, pode ser um supervisor. Só que a diferença de chefe, assim, aqui a gente também já teve supervisor que só realmente mandava, só fazia imposições. O que normalmente não acontece. Até porque tem uma série de procedimentos e treinamentos para liderança. Então acredito assim, na maioria dos casos eram líderes, sim. Aqueles que viam como colaboradores, os subordinados, não como empregados. Entendi. Assim que você entrou no início, no seu primeiro cargo, você teve algum mentor, alguém que te orientasse, alguém que te passou alguns ensinamentos? Então, na minha primeira função, quando entrei como garçom, eu não tive mentor não. Tinha orientação normal da equipe, que a gente chama assim, ficar de sombra. Hoje você fica de sombra com um garçom mais experiente, para você ver como que... Não chamaria isso de mentor porque cada dia era uma pessoa diferente. Sim. Nesse quesito, então a gente aprendendo o serviço dia após dia, em situações diferentes, com pessoas diferentes também, não tinha uma pessoa específica. Sim. Então essas diversas pessoas não são mentores, te ajudaram.
Me ajudaram, sim. O grupo, a equipe foi te ajudando, cada um com sua parte por vez. Sim, até porque eu vinha de um outro restaurante, de um outro hotel, então as regras são diferentes, a sequência de serviço é diferente, tudo é diferente. Então você tem que dar uma lapidada para poder se adaptar ao serviço novo. Então, para isso nada melhor do que a própria equipe tá te passando todo dia como que é a rotina de trabalho. Sim. No caso, seria o grupo que te fez entrar no ritmo, no eixo da empresa? Sim, acredito que sim. Sim. Até porque a gente chega, por mais que você saiba o serviço, por exemplo, garçom, a maioria das pessoas pensa que garçom é garçom em qualquer lugar, não. Aqui a gente tem um tipo de serviço diferenciado e, por exemplo, eu estou no restaurante Mi, é um restaurante fine dining, que tem um serviço diferenciado, onde você não tem que prestar somente atenção no que você serve. Você não vende alimentos e bebidas, você vende experiência. Então é muito importante que a pessoa retorne com essa satisfação, com a questão da experiência. Entendi. Deixa eu pausar aqui. Na empresa que você trabalha atualmente, como você conseguiu subir de cargo? Teve algum instrutor? Foi por conta própria? Então, eu subi de cargo, o meu primeiro degrau foi chefe de fila, aqui no restaurante Pérgola. Eu tive nesse quesito eu tive uma pessoa que me orientou, foi o antigo médico que trabalhava aqui, o nome dele era Arlindo, ele me orientou na questão de sair um pouco fora da caixa, ver mais ao redor, poder ter outras, como posso te explicar, a função era totalmente diferente. Você não apenas tinha que saber servir ou fazer um bom serviço de excelência em restaurante, você tinha que saber também supervisionar cada acontecimento. Então nessa transição fui ajudado sim, tive uma pessoa que ficou comigo e para isso foi um pouco, como eu posso te explicar, rigoroso, porque também não só tinha eu que estava sendo observado, tinha outras pessoas também sendo desenvolvidas para uma vaga. Sim, que era, no caso, para a vaga de chefe de fila. Então, para esse cargo, você foi observado, sim, você e outras pessoas, para conseguir. Sim. E você foi o que melhor se desenvolveu nessas pessoas. Sim, o antigo gerente do restaurante tinha uma confiança muito grande no meu serviço, só que ele precisava saber se eu estava apto para liderar. Como eu te falei, é diferente você liderar do que você chefiar uma equipe. Sim, líder para ser um líder é preciso ser aceito por toda a equipe. Né? É claro. Não apenas ocupar a posição no cargo. Então, como eu vinha da própria equipe, sair de garçom e ia ter que coordenar essa equipe, eu precisava ter o respeito e a aceitação dos meus colegas de trabalho. É claro, independente de que eles seriam meus subordinados, eu teria que trabalhar junto com eles. Sim. Então, essa transição foi muito bacana para poder me mostrar um outro lado da moeda, né? Porque às vezes você está desse lado aqui e vê o líder, o supervisor com outros olhos, mas não sabe o que tem atrás desse background. Sim, sim. Perfeito. Você diria que o processo de seleção da sua época para atualmente mudou? Se sim, em que? Então, eu acredito que mudou um pouco, sim. Eu tenho reparado, por exemplo, algumas coisas antigamente eram um pouco mais, como eu posso te dizer, mais ao pé da letra. Eu acredito que porque está tendo uma demanda muito grande, também porque, não só por causa da pandemia, mas antes, essa geração mais nova tende a mudar muito de emprego, até se adaptar, até querer uma coisa que realmente gosta. Então tem esse turnover muito rápido de... Rotatividade? Isso, de rotatividade. Então, eu acredito que o critério talvez possa ter sido um pouco menor do que era. Porque, como eu te falei, na época que eu entrei, a própria gerente do restaurante, eu passei por 3 entrevistas, na verdade, até chegar nela, que foi a última.
E essa última foi bem rigorosa na questão de inglês, aí tinha também a gramática para ver se você faz um texto em inglês e tal. E já hoje acredito que não tenha tanto isso, até porque para você achar uma mão de obra tão qualificada assim, o mercado não está pagando, digamos assim, o proporcional. O alto investimento. Então você acaba ficando com um leque menor de opções. Então você também, é óbvio que você vai querer qualidade no serviço, mas você tem que proporcionar. Não, quero uma pessoa que seja bem qualificada, mas também eu não posso sair eliminando qualquer carta do baralho, assim, tem que poder ver. Então acredito que ficou um pouco mais maleável na questão de hotelaria em geral. Sim, perfeito. Qual a mudança mais notável, na sua opinião, tem nos chefes de antigamente para os chefes de hoje, ou líderes dos chefes de antigamente para os dias de hoje? Então, assim, a gente tem uma ferramenta importante hoje que se chama pesquisa de clima. Nessa ferramenta ela acusa praticamente como está sendo liderada essa equipe, se está sendo liderada ou chefiada, né? Ali a equipe de maneira secreta fala como está sendo a gestão dos seus supervisores para com a equipe. E antigamente, como não tinha essa ferramenta, não digo só por causa dessa ferramenta, existia muita intriga e problemas pessoais de um supervisor com, às vezes, um colaborador comum. Então, acredito que isso tem ido um pouco mais por terra, até porque existe o departamento pessoal, o RH, coisas que hoje realmente funcionam nessa questão de ver realmente o que aconteceu, ver quem está certo, ver a questão das leis trabalhistas, a questão do preconceito, a questão de várias coisas que antigamente não se aplicava tanto. A geração mais antiga chefiava de uma forma um pouco mais forte. Sim. Então hoje você dilui isso assim de uma forma mais suave. Você entra numa empresa, é te apresentado a sua equipe, nessa equipe você tem uma hierarquia e você acaba de uma forma bem suave digerindo tudo isso bem mais tranquilo, que antigamente era imposto um pouco na força, geração um pouco mais antiga. No caso, a diferença mais notável dos líderes de chefe antigamente da atualidade é que se preocupam mais com o ambiente social do trabalho. Sim, acreditava que para alcançar os objetivos eles se preocupavam mais na questão empresa e objetivo do que habilidades humanas. Então, a diferença de habilidades humanas para agora, no passado para agora, é com certeza uma coisa que foi crucial. Isso aí não tem, sem dúvida. Como é a sua relação com os seus superiores? Então, aqui na empresa, nós temos no nível institucional, acima de todas é a nossa diretora, que é a Andréa Natal, a diretora do hotel em si. E abaixo dela tem os diretores também de vários outros setores. Minha relação com eles, minha relação de total respeito, uma relação de para com igual, até porque a gente tem reuniões, as lideranças têm reuniões com esses diretores, e nessas reuniões é exposto o que cada setor tem passado, o que precisa, os pontos que tem a melhorar, e é bem importante, até porque às vezes a gente está num nível tão acima, vamos supor, a diretoria não sabe talvez aquilo que o operacional precisa, mas o operacional vai passando e isso tem que ser passado adiante. E a relação, eu acredito assim, a relação tanto do meu